Olha, eu tô bem surpreso com o quão eficiente é um filme que tinha tudo pra dar errado. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Uma Sexta-feira Ainda Mais Louca, novo filme da Disney dirigido pela Nisha Ganatra. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Imagina, né, se resolverem fazer um terceiro filme, né? Vai ser The Freakiest Friday, a sexta-feira mais louca de todas. Enfim, esse é um tipo de título de continuação que te coloca numa espécie de armadilha, né? Mas Sexta-feira Muito Louca 2, pessoal. Eu falei aqui no canal como eu gosto do primeiro filme de 2003, como ele marcou muito, né, a minha infância, a minha entrada na pré-adolescência também. E eu sempre tive medo, né, dessa era que a gente vive atualmente, de que todo filme dos anos 2000 tem que ganhar uma continuação, uma legacy sequel, apostar em nostalgia, trazer ator e atriz daquele filme de volta só para ter aquele valor de legal, é aquele filme que eu gostava, mas sem entregar necessariamente uma trama divertida, uma boa direção. E a gente está falando aqui de um filme de troca de corpo, né? Onde ele, em sua proposta, já é muito imediato, redondo, aquele filme lá. Ele é perfeito na execução de fórmula, ele traz a relação da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis como uma mãe e uma filha que não se bicam, mas que tem toda essa jornada de transformação para chegar num ponto conclusivo que literalmente invalida a possibilidade, né, a ideia de uma continuação. Porém, a gente está nessa era de nostalgia, de continuações, e a Jamie Lee Curtis, que é muito presente vocal no Instagram, certamente houve pedidos de fãs, de muitas pessoas que gostam bastante do primeiro Sexta-feira Muito Louca, e eu sinto, né, que quando ela venceu o Oscar pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi uma vitória um tanto surpreendente, a gente sempre vê, né, algum ator, alguma atriz vindo com o seu blank check, que você ganhou o Oscar, agora você tem o cachê para desenvolver o projeto que você quiser, o projeto mais arriscado e fora da caixa que você imagina. E a Jamie Lee Curtis usou todas as fichas dela para convencer a Disney a fazer uma continuação de Sexta-feira Muito Louca, né? E não só isso, né? Uma continuação que trouxesse a Lindsay Lohan de volta. Ela é uma atriz que ficou bastante tempo afastada das telas, né? Teve muitos problemas nos anos 2000 também, começou a voltar, né, com comédias românticas na Netflix, e eu não me lembro a última vez que eu vi a Lindsay Lohan numa tela de cinema, né, como é o caso desse daqui. Ela tava no remake do Meninas Malvadas? Eu não lembro agora se ela tava ou não naquele musical do ano passado. Enfim, comentem aí, vocês vão me ajudar a lembrar, mas é um projeto que nasce até para ser lançado nos cinemas. Existia uma dúvida se ele seria Disney Plus ou não, e a gente lembra aí do Abracadabra 2 de alguns anos atrás, que só foi feito para ir pro Disney Plus, aí foi um grande sucesso na plataforma também. Acho que isso até motiva, né, a lançar esse filme no cinema, e eu imagino que a Jamie Lee Curtis, que também é produtora do projeto, deva ter insistido para um lançamento nas telonas. É uma produção que reúne praticamente todo o elenco do filme original. Eu fiquei espantado assistindo ao filme em ver todos os rostos que estavam voltando para esse daqui, e ele parte aí de um roteiro da Jordan Weiss e um argumento da Elise Hollander que eu achei um pouquinho complicado de entender de início, né? Quando eu vi os trailers e materiais desse filme aqui, eu pensei, o que eles estão fazendo, tá? Porque pra mim não fazia muito sentido, não. Tem um orçamento de 42 milhões de dólares, chegou nos cinemas do Brasil e de quase todo o mundo nessa última quinta-feira. Eu assisti numa sexta-feira, claro, Sexta-feira Muito Louca numa sexta-feira. E olha, devo dizer que o resultado, apesar de não ser brilhante, de não ser redondinho como o primeiro, é muito melhor do que eu estava imaginando. Eu confesso que eu tinha medo em relação a esse projeto aqui, mas o resultado, ele é divertido, ele é fofo, e acho que, acima disso tudo, eu senti que todo mundo fazendo esse filme estava se divertindo à beça. E é um tipo de diversão que acaba transbordando no espectador, de forma inevitável. A história do filme acompanha Anna, vivida por Lindsay Lohan, prestes a se casar enquanto lida com os desafios de cuidar de sua filha adolescente Harper, vivida por Julia Butters, e acolher a enteada Lily, vivida por Sophie Hammonds. Com a ajuda de sua mãe Tess, vivida por Jamie Lee Curtis, as quatro acabam trocando de corpo às vésperas do casamento, e agora buscam uma forma de reverter a situação. Pois é o dobro de personagens e o dobro de troca de corpos, porque a gente tem aqui quatro
trocas de corpo, né? Porque a Anna da Lindsay Lohan troca de corpo com a filha, que é vivida pela Julia Butters, que é aquela menininha do Era Uma Vez em Hollywood, que fazia a cena com o DiCaprio lá no set do Lancer, também fez a irmã do Spielberg no Fable, mas essa menina aí tá crescendo para uma carreira muito interessante, ela é super talentosa, enquanto a Tess, da Jamie Lee Curtis, troca de corpo com a Lily, da Sophie Hammonds, que é a filha do Eric, acho que é Eric o nome do personagem, que é um noivo da Lindsay Lohan, que é vivido pelo Manny Jacinto do The Good Place, daquela série ruim do Star Wars. Então você tem aí uma situação onde eu confesso, de início eu precisava ficar lembrando quem era quem naquele cenário, né? Porque no primeiro filme é super simples, é a mãe e a filha, quando a mãe e a filha estão olhando uma para outra, elas estão se vendo, só que não são elas. Aí aqui você tem esse cruzamento de ficar tentando lembrar quem é quem. É um pouquinho desengonçado de início, mas você vai pegando o embalo da coisa, assim, né? E tem até algo curioso, assim, eu tava pensando, né, nesse estabelecimento de posicionamento de personagem, na verdade, porque você tem aqui a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis interpretando duas personagens novas, né, interpretando pré-adolescentes dos anos 2020, enquanto você deixa a Anna e a Tess, personagens, meio que de escanteio o filme inteiro, né, na pele da Julia Butters e da Sophie Hammonds. E isso é quase um meta-comentário sobre como o remake, o reboot e agora o Legacy Quo estão tentando preservar o ator original, mas tentando criar algo novo através de personagens. E eu sinto que a troca de corpo em outras personagens foi a desculpa perfeita, né? Porque se você trocasse a Tess e a Anna de corpo de novo, você nem ia ter o mesmo efeito, porque as duas já são maduras, isso já aconteceu. Mas aqui, ao ter essas duas personagens que literalmente se odeiam, né? São duas meninas que vão se tornar irmãs, né, nesse casamento entre os pais delas, estão meio que trabalhando juntas para impedir o casamento, elas se odeiam o filme inteiro, mas você vai ter naturalmente a jornada de fazer com que elas entendam o lado uma da outra, que as diferenças sejam superadas, mas aqui nos corpos de Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, e nessa possibilidade onde a Jamie Lee Curtis pode mais uma vez interpretar uma adolescente toda espalhafatosa que não necessariamente segue o perfil de atuação que a Sophie Hammonds faz. Ela interpreta uma adolescente britânica um pouquinho mais nariz empinado e snob, e a Jamie Lee Curtis faz um monte de palhaçada, né? Faz o trabalho dela, que é absolutamente divertido, ela adora fazer isso, ela adora essa personagem, e a Lindsay Lohan também, né, a Harper, personagem da Julia Butters, ela traz o mesmo perfil da Lindsay Lohan do filme de 2003, ela gosta de surf, ela gosta de música, ela é um pouquinho mais alternativa, né, então é divertido e funciona, né, eles conseguiram, eles encontraram uma forma divertida e nova de fazer a troca de corpo sem parecer uma repetição, né, eu acho que os momentos desse filme que trazem repetições são um pouco mais manjados, né, a personagem que provoca a troca de corpos, que é uma vidente, vida pela Vanessa Bayer, é muito ruim, bem fraco na minha opinião, mas eles conseguem trazer situações e momentos divertidos, eles trazem figuras do filme original, como o Stephen Tobolowsky como professor da escola, o Chad Michael Murray, que volta aí como Jake, o interesse amoroso da Anna no primeiro, e eu acho que assim, a melhor piada do filme inteiro, eu fiquei surpreso como eles conseguiram levar essa piada pra frente, é o fato de que o Chad Michael Murray nunca superou o fato de que ele ficou totalmente apaixonado pela Jamie Lee Curtis no filme anterior, né, eles tiveram aquele date onde a Anna tava no corpo da mãe dela, só que, né, com aquele cabelo, com aquele vestido, então durante o filme o Chad Michael Murray sempre fica, né, perguntando pra Tess se ela ainda tá casada, se ela tá solteira, e até o fato, né, eu não vou dar spoiler, mas no momento que a gente vê a namorada do Jake nesse filme, eu falei, uau, eles realmente foram longe dessa piada, e eu gostei disso, eu achei divertido. O desenrolar da história é previsível, eu acho que eles trazem muitos elementos novos, como o fato de que a Anna tinha essa promessa de trabalhar com a música, de ser uma estrela do rock. Ela virou uma agente de estrelas pop de uma gravadora, o que é consistente pra mim. Eu gosto de ver como a Tess tem um podcast de psicologia, como ela ainda tá casada com o personagem do Mark Harron, né? Foi bacana ver todo mundo de volta, uma espécie de reunião. E eu senti a diversão de todo mundo aqui, né? Eu acho que a direção da Nisha Ganatra, ela tá além de um filme de streaming, sabe? Eu tinha medo de parecer um filme Disney Plus, mas tem momentos, assim, que beiram o absurdo, o surrealismo, que nem uma guerra de comida no meio da escola, que por algum motivo traz um mímico correndo pra lá e pra cá.
lembra um pouco aquele absurdo nonsense de algumas comédias teen dos anos 2000, sabe? Eu acho que ele é um filme bem encontrado, ele tem bons momentos de paleta visual, né? A fotografia do Matthew Clark te traz um jogo legal de luzes durante a despedida de solteira da Anna, onde tem, né, a troca de corpo pela primeira vez, você tem luzes azuis e vermelhas destacando essa vidente também. Então ele tem seus momentos, né? E eu fiquei muito aliviado, né, enquanto o filme caminhava para o terceiro ato e tava prometendo ter um show e tava prometendo repetir a mesma gag do primeiro filme, da personagem tocar a guitarra fingindo que é a outra, mas aí o filme faz algo diferente, muito bonito também, né? Eu acho que nessa produção, né, os roteiristas, os produtores e a direção da Nisha Ganatra encontraram uma forma muito satisfatória de fazer uma continuação. Dá pra ver que não foi fácil, porque a premissa do filme é difícil, você se perde um pouquinho em quem é quem, mas quando eles encontram o passo desse filme, o que eles querem dizer, e o local onde eles vão chegar também, que é totalmente familiar com o primeiro filme, eu acho que valeu a pena, sabe? Eu acho que Legacy Calls já foram muito piores do que esse daqui, e eu confesso, né, como fã do primeiro filme, eu me diverti, e eu acho que se você gosta daquele filme, se você gosta muito, inclusive, você também vai encontrar muito para ser aproveitado aqui. Para uma sexta-feira ainda mais louca, eu dou uma nota 7. Bem surpreso com esse filme, pessoal. De verdade, eu tinha medo, aquele lado assim, eu quero que esse filme aconteça, eu gosto das atrizes, das personagens, mas eu sinto que não precisa acontecer, porque a história do primeiro filme é redonda e perfeita. Porém, eles conseguiram aqui encontrar muito material que dá para aproveitar e que dá para se divertir bastante também. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de uma sexta-feira ainda mais louca e qual é o próximo filme da Disney dos anos 2000 que precisa ganhar uma continuação. Eu sinto, cara, que Meninas Malvadas vai acontecer. Meninas Malvadas 2, talvez, hein? Até porque a gente tá vivendo aí talvez a renascença da Lindsay Lohan, talvez isso seja possível. Vamos ver. Certo, pessoal? Obrigado pela visita. E até a próxima sessão.